Muito bem, meus amigos, minhas amigas, game educadores e game educadores. Já começamos de dupla hoje aqui. Hoje é comigo e com o Renato. Para os íntimos, né, Renato? O professor Renatão, que já ganhou prêmio, né, no ano passado de destaque na educação no seu estado por gamificar as aulas, gente. E o Renato é nosso convidado hoje, porque nós vamos falar de uma gamificação que deu super certo e que, ó, é super simples de fazer, com estrutura mínima, você pode fazer, e o Renato vai dar os detalhes aqui, claro, só que a gente vai fazer, né, Renatão, uma olhada um pouco mais analítica, né? Vamos dissecar essa gamificação que vocês fizeram aí no Pernambuco para contar para a galera, e vamos torcer que a galera tenha coragem, que nem você, de fazer, por mais simples que seja, um resultado também extraordinário, porque é isso que importa no final das contas. Bem-vindo, Renato, tudo bem contigo? Bom dia, Ivane, bom dia para quem está acompanhando essa aula, essa live. Muito obrigado por mais um convite, né, por estarmos juntos aí. E é isso, foi assim um resultado surpreendente e é muito do que a gente sempre fala sobre a gamificação, para quem começa a estudar gamificação. O segredo está nas coisas pequenas, começa com o simples. Porque é um simples, às vezes a gente quer começar fazendo coisas complexas e acaba não dando certo e você se frustra. Sendo que você poderia começar com algo simples, como é esse caso da nossa, não há nada de muito complexo. É uma ação pedagógica que é comum, que é feita por quase todas as escolas, mas que tem um elementozinho que é onde a gamificação entra, que é o elementozinho que dá essa revolução e que, assim, na visão da gestão da escola e tal, e dos estudantes mesmo, foi show de bola. Foi um resultado muito bom. Maravilha. E, ó, vamos passo por passo. Vamos começar com uma história um pouco mais longa, Renato. Eu vou te dar um espaço aqui para você contar, assim, já dando, inclusive, né, noções para a galera do que é, mas como é que nasceu a ideia dessa gamificação? É Fundamental 2, só para dizer. Então, se você é professor de Fundamental 2, fica ligado. Mas se você não é, fica também, porque nós vamos aqui ao final da explanação do Renato visualizar juntos, né, juntas, como que a gente pega essa ideia e replica ela aonde nós damos aula, onde nós estamos inseridos, né? Inclusive, eu estou inserindo dentro da comunidade Game do Cara agora, né, Renato, com bastante visibilidade na plataforma nova, a mesma ideia que você usou aí, né? Porque agora a nossa plataforma nova da comunidade Game do Cara tem essa possibilidade já, né, nativa, então a gente consegue usar isso também. Renatão, dá um overview aqui para a galera, uma visão geral de como é que rolou essa gamificação, como é que ela é, como é que vocês tiveram a ideia, você e o grupo de professores da tua escola. Tranquilo, Ivânio. Desde já agradecer à equipe gestora também, né, da Escola São João Batista, né, Povoado Garcia, Eliane Ferreira, nossa gestora, Erivelton, nosso adjunto, Sueli, a minha companheira de coordenação, né, porque nós temos lá Fundamental 1 e 2. Inclusive, também foi aplicado no quinto ano, Ivânio, não sei se traz essa informação para você. O quinto ano, que ainda é Fundamental 1, é a última série do Fundamental 1, também fez, participou dessa gamificação. Então, nós tivemos Fundamental 1, o finalzinho ali, né, do Fundamental 1, e o Fundamental 2, que também é o final, que são os nonos anos. Foram as turmas concluintes aí que encerram os ciclos que participaram. Então, agradecer a toda a equipe da escola, né, não dá para citar o nome de todos, são muita gente, mas... Como é que é o nome da escola lá, Renato? Escola Municipal São João Batista, tá? Povoado Garcia, Águas Belas, Pernambuco. Então, um abraço para toda a equipe que estiver acompanhando, que fez parte do ano letivo 2021, porque foi realizado ano passado, né? E, como eu falei, não tem como citar o nome de todos, mas eu estou até com a camisa aqui, não dá para enxergar. Olha aí, ó. Nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos, quanto todos nós juntos. Então, essa foi a frase escolhida ano passado. E é isso. Não dá, nada dá certo sem a equipe, né? Sem a unidade, sem todos nós juntos. Isso não é um mérito meu. Apenas eu estudo um pouco mais essa área da gamificação e trouxe a ideia para a gente construirmos juntos, né? Mas sozinho não conseguiria fazer nada. Então, gratidão à equipe da escola. Que lindo. E, ó, conte qual que foi o pilar dessa gamificação, a centralidade. Se a gente fez o que vocês fizeram? Não entendi, vai na pergunta. Se vocês fizeram, contando assim, se vocês tiver contar para alguém rapidamente, assim, o que vocês fizeram lá de gamificação, você diria o que vocês fizeram? O que acontece? Lá nós, dentro do planejamento pedagógico, né, do ano 2021, nós colocamos alguns simulados, né, para avaliar como é que estava o nível dos estudantes, né, ele tem todos esses viés, para avaliar como é que está sendo o desenvolvimento pedagógico,
porque a partir de um simulado, a gestão da escola ela consegue ver se está desenvolvendo, se não está, algum ponto fraco, então a gente vai até o professor, se reunir com ele para ver ações específicas, né, para aqueles conteúdos, para aqueles temas que eles estão com nível abaixo. Então, é um instrumento muito interessante, muito importante no planejamento pedagógico de uma escola, né? Só que aí o que acontece? Eu, com essas histórias de gamificação de jogo, né, Ivan? Eu falei, não, tem que ter algum elemento a mais dentro desses simulados. Eu acho que esses simulados, eles precisam ter mais alguma coisa. Até porque o simulado pelo simulado, ele só serve para a equipe escolar. Ele não serve para o estudante no geral. O estudante acaba sendo um sujeito passivo nesse processo, né? Porque ele faz a prova, aí a gente elabora o simulado, aplica, recolhe, analisa os dados, faz os gráficos, né? Apresenta para a equipe e tal, mas o aluno fica alheio a todo esse processo. E aí, quando a gente analisa o dado, aí vê, ó, professor, tá ruim aqui, a gente precisa melhorar aqui, fazer uma ação aqui, mas o aluno sempre passivo, né? Então eu falei, não, vamos pensar em algo para deixar o negócio mais dinâmico, mais ativo e tal. Então, eu pensei na gamificação com a criação de rankings, né? De acordo com o resultado do simulado, a gente criar rankings de classificação dos estudantes, né? E aí, a partir desses rankings, no final dos simulados que a gente propunha, ele seria premiado de alguma forma. Eu nem sabia em que e com que ainda. Até eu falava com a gestora, a gente vai ver alguma coisa. Daqui para terminar, a gente tem que ver, tem que premiá-los pelo esforço e pelo destaque. E isso vai fazer com que eles tenham um engajamento e talvez um esforço maior para tentar ir melhor nesse simulado. Porque se fosse apenas os simulados pelos simulados, para eles tanto ia fazer. Ir bem, ir mal, né? Algumas escolas adotam o simulado como instrumento para nota, e aí, às vezes, se fosse só nota, ele poderia até se esforçar um pouco mais. Mas, às vezes, não é nada. O professor tem as avaliações deles normais e o simulado é um instrumento extra para a gestão da escola. Então, veja, se você propõe essa estratégia e o aluno não vai ter nada, tanto faz para ele, a tendência é que seja desinteressante, né? Então, a ideia que surge, como você falou, a ideia embrionária é essa. É tornar algo mais interessante, mais motivador, mais engajador para o aluno, e que ele se esforçasse mais para tentar fazer melhores provas, para a gente saber o real sentido do que ele sabe. Porque nessa situação, ele se esforça um pouco mais, então você vai conseguir avaliar que aquele resultado é o esforço máximo dele. E talvez um simulado comum, ele não se esforce tanto, faça de qualquer jeito, você nem consegue saber se ele tentou o melhor dele ali ou não. Então, a ideia é mais ou menos dessa forma. Sensacional. E vou resgatar um elemento aqui que eu acho que é uma genialidade do processo, tá? Para a gente ir pensando junto, quem está nos ouvindo, assistindo e pensando em começar a fazer isso, porque a ideia já está clara, né? Simulado, ranking dos alunos e tem uma recompensa. Poderia ser nota, que é o que é mais intuitivo, talvez para um professor iniciante em gamificação. Você tem um ranking, alguém vai ficar em primeiro, esse primeiro tem que ganhar o quê na escola? Nota. É a moeda de troca da escola, né, Renato? Às vezes só para isso. Não precisa ser nota, né? Pode ser um reconhecimento diferente da nota, tá? Pode ser nota? Talvez até possa ser, né? Se é a lógica melhor para o teu momento pedagógico, é mais no início do ano, metade do ano, talvez seja... Como vocês fizeram mais no final do ano, né, Renato? Eu achei genial você projetar um prêmio que depois você vai contar como é que foi, e eu vou deixar de gancho aqui para o pessoal ficar mais até um pouquinho na live com nós aqui, que eu acho que foi genial que vocês pensaram enquanto recompensa, né, enquanto premiação. Então, fica esperto, professor, nós temos uma live aqui no nosso canal, dentro da comunidade, de 5 tipos diferentes de recompensa para a gamificação. 5 tipos. E cada um, são tipos, cada um deles você pode ter 10, 20 ideias. Então, fica ligado, porque tem mais coisa aqui. Renato, vamos fazer o seguinte, vamos passar por esse simulado, que é a gamificação, esse ranking dos simulados, melhor dizendo, né, dos alunos. Vamos dissecar ele no estilo Comunidade Game Educar, né? Na Comunidade Game Educar nós temos uma estrutura básica para a gente ler jogos, né? Que é necessidade pedagógica e objetivo educativo. Necessidade pedagógica, para quem não sabe, se você não é da comunidade, é o nosso problema pedagógico que a gente quer resolver com uma gamificação educativa. O objetivo educativo é o que a gente quer que os alunos aprendam, dominem, entendam, né, compreendam. E usamos aqui como se fosse uma ponte, né, que a gente chama, inclusive, lá de ponte gamificada,
meta, dinâmica, mecânica e elementos. Vamos começar pelo começo, então, ponto de partida. Qual era, Renato, a necessidade pedagógica de vocês, ou seja, a dor, o problema que vocês queriam elaborar através da gamificação, nessa gamificação que vocês fizeram do ranking dos alunos do simulado? O que vocês queriam resolver na escola? Show de bola, Ivane. Então, assim, a necessidade pedagógica que eu identifiquei era que eles se inteirassem mais nesse processo, que eles não ficassem alheios, né? Que eles se engajassem com esses simulados, que não fosse apenas mais uma prova ou mais uma avaliação, que houvesse toda uma dinâmica em torno deles, que houvesse uma movimentação, entendeu? Que houvesse um AUE ali, jovem gosta disso, né? De competição, Então, poxa, vamos dinamizar esse negócio para não ficar muito... Então, a necessidade era essa. Eu não queria que eles ficassem muito passivos e alheios ao processo. Né? A educação que nós vivemos hoje, a gente precisa incluir os alunos nos processos. A gente não pode fazer... O aluno é o principal personagem da escola, né? O que seria das escolas sem alunos? Sim. Por mais que tenha uma equipe boa de professores, de todo mundo que envolve, mas o nosso foco é o aluno. Então, na maioria das vezes, a gente pensa em processos que o aluno fica de fora, que ele não tem opinião, que ele não pensa, que vem só para ele como ser passivo. Então, a necessidade pedagógica foi engajar, foi torná-lo como participante desse processo, junto. Perfeito. A dinâmica, todo mundo junto, entendeu? Show. E eu acho uma grande sacada aqui do ponto de vista avaliativo, né? Porque você ter uma avaliação com ranking de forma gamificada, dá, como você disse, uma dinâmica nova, muito sintonizada ao jeito dos jovens, né? Dos adolescentes, das crianças, que é esse jeito competitivo, sadio, divertido, né? Eu tô na tua frente, então, mas ninguém quer ganhar de ninguém, porque eles não estão nesse tempo de mente adulta, né, de ser o primeiro, ser o melhor, eles estão ainda, isso ainda é muito divertido para eles, né, próprio dos jogos que eles estão imersos, né, ainda é muito simbólico a competição para as crianças de um 5º ano e de um 9º ano, né, Renato? Não é aquela coisa assim, adulta, de vão brigar, se eu ficar em segundo, eu preciso, de alguma maneira, né, tirar o outro. Não, eles estão muito brincando, porque eles sabem que são ciclos. Hoje eu estou na frente, amanhã o outro vai estar, depois eu volto, vou buscar. Nessa dinâmica avaliativa, aonde vocês queriam chegar? O que vocês queriam com esse simulado, né, com esses rankings do simulado, com essa avaliação dinâmica que vocês fizeram? O que vocês queriam buscar enquanto objetivo educativo? Só fazendo uma observação, Ivane, dessa fala que você falou antes de responder sua pergunta, é isso que você falou, é incrível. O jogo Free Fire, por exemplo, que é um jogo que eles jogam bastante, hoje não está tanto mais como alguns anos atrás, mas ainda tem muitos jovens que jogam. Eu comecei a analisar um pouquinho por que eles jogam tanto esse jogo. E eu descobri que não é pelo jogo, de você matar os bonequinhos, os avatares, é pelo ranking. O principal motivo dos jovens se engajar no Free Fire é o ranking, porque o ranking é um status. Entendeu? Ele vai subindo de ouro para prata, de prata para não sei o que, diamante, não sei o que lá, diamante 1, diamante 2, diamante 3, até chegar no desafiante, se eu não me engano é isso, o nível máximo do Free Fire. Eu não jogo, eu só dei uma pesquisada para entender como funciona. É o desafiante. O desafiante parece que ele tem todos os caminhos deles abertos, e se você quiser bater ele, você tem que desafiar ele. Quem chega no desafiante, ele é tratado de forma diferente dentro do universo do jogo ali. Então, o jogo pelo jogo, se o Free Fire fosse só matar um bonequinho ou outro e não tivesse um ranking, ele já estaria fora de moda faz tempo. O que engaja esses jogos, as pessoas a jogar, é o ranking. É o elemento do ranking que faz com que eles fiquem ali. Um sobe, um desce, entendeu? É essa dinâmica que dá esse vício, que acaba até se tornando um negócio negativo também, que tem que ter o controle, né? Por que eles não param? Olha, o jogo é feito para isso. Por que eles não param de jogar? Porque se você não jogar 10 partidas hoje, por exemplo, você vai cair no ranking. Tem que jogar no mínimo 10 partidas e tem que ganhar. Se você perder, você vai cair. Aí ele não quer cair, porque ele já construiu esse trabalho do ranking durante um tempo, então ele não quer. Aí é onde tem que ter o controle também familiar, tal, para não deixar que isso vire uma coisa sem controle. Né? Porque, infelizmente, também tem esse lado negativo que precisa ser controlado. Mas o elemento ranking é muito poderoso. Para nós que estamos assistindo, você que quer começar a gamificar, que já gamifica, que faz parte da comunidade, que quer entrar na comunidade, né, Ivane? Esse elemento ranking, eu já desconfiava. E esses simulados, eles comprovaram que é uma realidade. Quando você mexe com essa questão de você ver seu nome primeiro,
Você vem em segundo e você está em segundo e saber que pode chegar em primeiro. Você fica maluco, você quer chegar em primeiro. E aí o que você precisa fazer? Aí entra na sua pergunta. Você precisa estudar mais. O objetivo pedagógico da escola, né? Quando foi para iniciar essa proposta, Ivana, eu passei nas turmas. Passar esse processo antes de iniciar. E expliquei como seria o processo. Mesmo como coordenador, né? Os professores fizeram parte do processo, mas eu estava direcionando as ações. Então, antes de iniciar, pessoal, se aproxima o final do ano, nós vamos ter aí as avaliações finais, bimestrais, os professores vão fazer e tal. Vamos ter aí algumas avaliações externas, né? Para quem trabalha no mundo da sala de aula, tem o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Brasil. Aqui em Pernambuco temos também o SAEP, que é o Sistema de Avaliação de Pernambuco. E aí eu falei para eles, nós vamos ter vários elementos, vamos ter as provas finais da escola, vamos ter várias avaliações. Para isso, a gente quer fazer alguns simulados com vocês, para entender quais são as dificuldades que vocês estão tendo, mas para que nós, professores, façamos uma ação junto, para a gente chegar todas essas avaliações finais da melhor forma possível. Tá? E eu falei, para isso, nós criamos um método onde nós vamos criar os rankings dos simulados. Então, a proposta inicial eram 4 simulados. A gente pegou o finalzinho do ano e a proposta inicial era fazer 4. E aí eu disse, olha, nós vamos fazer 4 simulados e aí nós vamos somar a pontuação de português e matemática. Nesse caso foi focado específico para português e matemática, né? Nós focamos. Não que você, professor, que vai trabalhar essa metodologia, não possa fazer outras matérias, depende do seu objetivo, do que você está propondo. Mas nesse caso foi focado em português e matemática. E aí eu falei para eles, vai ter 4 simulados e nós vamos somar a pontuação de português e matemática de cada simulado e vamos gerar um ranking, né? Ao final do primeiro simulado, quando vocês fizerem, quem vai corrigir sou eu. Eu falei, eu que vou corrigir o simulado de vocês e vou trazer esse resultado do primeiro e mostrar para vocês. Esse é o resultado do primeiro, pessoal, tá aqui, vou colar aqui na parede. Quando a gente fizer o segundo, nós vamos somar a nota do primeiro com a do segundo. Show. Quando a gente fizer do terceiro, a gente vai somar todos. E quando fizer do quarto, soma tudo. Aquele estudante que reunir as melhores notas, as melhores somativas dos 4 simulados, ele será premiado. Aí já zerou aquele, né? Assim, eles, poxa, mas o que vai ser o prêmio? Aí já veio a primeira. Esse é o primeiro questionamento, porque o prêmio pode ser um bombom, né? Aí às vezes não vale tanto esforço para um bombom. Eu falei, gente, eu ainda não defini com a equipe gestora a premiação, mas não vai ser uma coisa boa. Confie na gente. Se vocês ficarem em primeiro lugar, a gente vai ser legal o prêmio e tal. Vamos lá, vamos estudar. Vamos estudar bem classificado que a premiação é boa, eu garanto. Eu quero um celular, eu quero... Não tem como é que a gente vai comprar celular para todos vocês? Mas vai ser bom. Beleza. Então, isso já gerou a expectativa, né? É interessante esse processo, né, Ivan? Porque, não é só chegar e jogar. Faz aí a prova que vai ter um ranking depois, né? Não, tem uma preparação, tem um antes, durante e depois, vamos dizer assim, no processo. Se eu não me engano, é a técnica pastoral, não é isso, Ivan? Da aplicação. A técnica pastoral, e eu estou maturando isso, Renato. Bom que você trouxe isso, cara, porque, olha, eu estou maturando uma técnica nova, que vai ser uma aula nova dentro da comunidade, que eu estou chamando de técnica antes, durante e depois, que é a minha aprendizagem com a galera da comunidade exatamente disso. Vários profs estão me dizendo, Ivânio, antes de eu fazer a gamificação, o que eu estou fazendo? Umas 2, 3, 4 semanas antes, eu começo a falar da gamificação que eu vou fazer, gerando uma antecipação, gerando uma curiosidade. Quando chega a aula, e eu vou citar 2 nomes aqui, a Lana está fazendo isso seguidamente, ela sempre compartilha comigo, e a prof lá do Mato Grosso do Sul, esqueci o nome agora, me escapou. Depois eu vou lembrar. Ela disse, Ivânio, quando eu saio de sala, se prepare, porque daqui 2 semanas, nós fechar esse conteúdo, vai ter uma gamificação que vai ser assim, assim, assado. Ela não conta tudo. Cara, isso gera uma expectativa nos alunos. Eles já começam a jogar ali com ela, entendeu? Já começam a sentir a energia, começar a querer se preparar para chegar lá. Gera interesse por estudar o conteúdo, porque eles sabem que a gamificação é pedagógica, então eles já criam uma conexão. Genial, cara. E é a técnica pastoral, né? Você adiantar com todas as letras o que você pretende fazer, né? Só que é uma técnica pastoral estendida, né? Por várias semanas, gerando uma antecipação. Fantástico. Aí, Vânio, demos início, né? Ficou a proposta dos 4 simulados, e aí eles já ficaram atentos, gerou a expectativa, como você falou, que é bem interessante.
E aí, o que acontece? Eu já tive um feedback dos professores de português e matemática que já houve um interesse maior nas aulas, né? Porque agora eu vou aprender, né? Não só pelo aprendizado normal, mas porque eu quero ir bem nos simulados que serão gamificados, que serão ranqueados. Aí algumas pessoas podem trazer, mas aí está errado. A motivação para estudar não pode ser ganhar um prêmio. A gente já viu diversos teóricos da educação, tem várias vertentes, várias, né, Ivan? E algumas vertentes dizem que você não pode condicionar, às vezes, o estudante se esforçar para ele ganhar algo. Tem que ser de forma natural. Só que aí, a gente, nesse período de gamificação e jogos, a gente começa a entender que, na prática, é diferente. Né? Ivan, às vezes, na teoria, a gente fala, exatamente, faz sentido. Mas, na prática, todos nós precisamos de motivação. Claro, né? Claro. Se eu saio para trabalhar todos os dias, é porque eu quero ganhar meu salário. Claro. Eu gosto do que eu faço, gosto. Mas se ele falar assim, você só precisa vir se você quiser, mas você pode ganhar seu salário em casa. Talvez eu não fosse, né, Ivan? Talvez eu fosse no mês, enfim, só. Então, a comunidade, a sociedade funciona dessa forma. Nós não podemos evitar, por mais que nós sejamos críticos ao capitalismo selvagem, a forma que ele funciona, mas nós temos que saber que o aluno ele vai para essa sociedade desse capitalismo selvagem. Então, ele tem que entender um pouco também que vai existir isso. Perfeito. Para ele, a gente conversava isso na escola do ensino médio, Ivan, não nessa escola. Que os jovens, o ensino médio, ele está preparando os jovens da forma... Agora chegou o novo ensino médio, com uma proposta diferente. Mas os jovens estão saindo muito mimados. A escola ajeita de todas as formas para ele ser aprovado, para ele passar, para ele... E na sociedade não é desse jeito. Quando ele vai arrumar o primeiro trabalho, se ele não cumprir titim por titim o que o chefe dele, o que o patrão dele quer, ele não vai ficar. Não tem essa de você acha que dá certo, Ivan, o funcionário chegar hoje e ficar lá de braço? Hoje eu tô com preguiça. Como acontece nesse... Só para entrar, né, Renato? Para cada vaga tem 300, né, cara? Então, assim, não vamos ensinar a competição. Não, mas nós temos que aprender a viver num ambiente competitivo. Né? O vestibular das escolas, o Enem, tudo é competição, né, cara? Tudo é competição. É claro, a escola não pode virar uma reprodução automática do que a sociedade é. Nós temos que trazer os valores, mas existe esse equilíbrio. A sociedade é isso. Ela pode mudar no futuro, mas hoje é isso. Você tem que saber que assim funciona. Então, com a gente funcionou. Né? Essa motivação extrínseca, sendo que eles ainda nem sabiam que prêmio era, né? Que era uma motivação de fora, né, Ivânia? É algo total. Funcionou. Tá? A gente teve, consideravelmente, né, um interesse a mais por essas aulas para essa questão do simulado. Sim. E eu vou botar uma fotinha na tela só agora, para a gente ver. Vamos lá para o final, eu vou mostrar uma foto para vocês verem. Claro que em termos de pandemia, né, Renato, nós temos aqui um limite visual, que eu queria ter visto o sorriso... a menina tem a máscara sorrindo ali, né? Mas a prof, né, a Diri e o coordenador aí estão no movimento, né, de estar junto, né? Eu acho que isso que você traz é importante, sabe? Uma gamificação, né, Renato? Você sabe disso, a gente já falou bastante, mas eu vou dizer com todas as letras para se tornar óbvio nesse vídeo. A gamificação tem que ser abraçada pela escola. Não que todo mundo precise ser um expert em gamificação, mas que nem você disse, apostar junto, construir junto e desenvolver junto. Olha o sorriso dessa menina, né, cara? Ela tá feliz da vida, cara. Feliz, não é porque ela tá tirando foto, é porque ela foi premiada dentro desse processo gamificado, não é, Renato? Sim. E aí, nós temos a nossa diretora, Eliane, né, e o nosso diretor adjunto, Erivelton, entregando a premiação para essa que foi em primeiro lugar no ano A. A gente vai ver os rankings depois. Sim. Né? E é exatamente isso. A escola tem que comprar ideia. Né, Nessa escola onde eu trabalho, eu estou como coordenador pedagógico, a gestão me deu o apoio necessário, a gente conseguiu construir. Né? E, como você falou, olha a felicidade da menina, né? Muito, muito feliz, alegre e tal. Vendo que os esforços, né, foram recompensados, que ela se esforçou. É isso, né? Valeu a pena, né, o meu ter estudado, porque, veja, você tem razão, né? É uma motivação extrínseca, quer dizer, fora, que move pelo desejo ou pelo medo de perder alguma coisa? Mas, cara, se eu tiro o prêmio do simulado, eu não tenho uma nota igual na prova que a criança está correndo atrás? É a mesma coisa, só que em dimensões e níveis de percepção diferentes, na minha opinião.
E aí nós podemos fazer um debate, um dia filosófico, pedagógico, se é certo, se é errado. Existem, a gente sabe que existem várias vertentes, né, que analisam isso. Mas quem de nós não temos motivações extrínsecas na nossa vida, né? A gente tá com nossa caída, eu quero comprar uma casa melhor, um apartamento, então eu vou trabalhar mais, eu vou criar outras rendas, eu quero comprar um carro melhor. Faz parte da vida, né? Como eu falei, existem vertentes que trazem, né, de uma forma negativa essa questão de você condicionar, de ter que ganhar algo para fazer algo, né? Eu já vi muitas pessoas, não promete para o seu filho que ele vai ganhar uma bicicleta no final do ano se ele passar de ano. É obrigação dele passar de ano. Então, existem essas contradições que são análises, né? Você falou, pode ter uma live aí depois para discutir isso. Claro. Mas o que eu sei é o seguinte, na prática, quem vive a prática da sala de aula está sendo efetivo, está sendo interessante. Se você fizer da forma correta, né? Se você souber fazer, eu acredito que só tem coisas positivas. Não vai ter nada negativo para você analisar. Pronto. Então, nós temos aqui as duas pontas da ponte. Nós temos a necessidade pedagógica e temos o objetivo educativo. A necessidade pedagógica é dinamizar um processo avaliativo e estimular a estudar mais. E lá no objetivo educativo, uma motivação baseada numa motivação extrínseca de que a gente quer compreender o que os alunos sabem de português e de matemática. E para isso estamos usando, então, uma gamificação que é o ranking desse simulado. Vamos ao ranking, então, enquanto gamificação que faz a ponte e a conexão dessas duas coisas, né? Qual que era, Renato, a meta dos alunos? Ou seja, quando eles podiam gritar assim, ganhei, cheguei em primeiro, terminou o jogo porque eu fiz essa ação, essa atividade, ou se consolidou um resultado que, pronto, terminou e eu sou o campeão, o ganhador, a ganhadora. Qual que era a meta desse simulado que vocês fizeram? Bem, Vânia, a meta, né? Inicialmente a gente pensou em primeiro lugar, mas depois eu expandi para primeiro, segundo e terceiro. Tá? Eu achei que ia ficar muito restrito. Uma pessoa só, porque tipo, eu sabia que ia ter muitos alunos que iam se esforçar. E você premiar só o primeiro, por exemplo, às vezes o primeiro ia ficar com a diferença de 1 ponto do segundo e o segundo não ia ter direito a nada. Eu falei, não, tem que ter primeiro, segundo e terceiro, porque abrange mais. É uma gamificação grande, como você mesmo falou, é uma gamificação de longo prazo. Então eu acho que encerrar apenas com um vencedor fica, eu acho que assim fica devendo, né? Eu acho que precisa, em competições, geralmente, quando a gente vê, sempre existe o pódio, né? O pódio é primeiro, segundo e terceiro lugar. É isso mesmo. Então, a meta, né, era você chegar no pódio. Perfeito. Porque aí, não só em primeiro, tem o primeiro, mas se você chegar no pódio, você também está realizando. Você também teve um resultado muito positivo chegando ao pódio, né? Sim. Ó, meta claríssima, claríssima. A meta é estar no pódio. Primeiro, segundo, terceiro. É que nem nas Olimpíadas, né? Ouro, prata e bronze. O cara tá lutando pelo ouro enquanto meta máxima? Tá. Mas você olha pro rostinho do carinha que ganhou uma prata lá, vê se ele não tá faceiro pra caramba também, né, cara? Porque é isso, às vezes ele tá meio milésimo atrás do carinha que passou. Ele sabe que ele é quase. Ele sabe que ele é muito bom, né? Que ele tá próximo demais do primeiro ali, né? Próximo demais. Que ele tá no. Vamos dizer assim, né, Renato? Ele tá no movimento certo, ele tá fazendo as coisas certas. Ele só não chegou no top ainda, mas ele já tá ali, muito pertinho dos grandes vencedores. E ele é um dos grandes vencedores. Genial. Agora, dinâmica, né? O que tinha que ser feito para poder chegar no pódio? Quer dizer, essa é a dinâmica da gamificação, né? O que eu posso e tenho que fazer para chegar no pódio? Qual que era a dinâmica desse ranking dos simulados? A principal dinâmica, Ivan, era acertar mais questões. Né? Agora eu identifiquei uma dinâmica complementar que é bem interessante, que é não faltar às aulas. Opa! Porque, ó, se você falta... Aconteceu o caso de alunos muito bons que acabaram faltando no dia de algum simulado. Então, ele praticamente colocou a perder o processo, porque não eram 4 a proposta. Se o resultado é a soma dos 4 e você perde um, você já... Poxa, você... Vai ficar muito difícil você conseguir acompanhar. 25% da tua chance você jogou fora. Então, eu falei para eles, ó, pessoal, fiquem atentos. Procure não faltar às aulas, que pode ser uma dinâmica também, porque é onde os professores estão ensinando o que vai cair no simulado. E principalmente não falte no dia do simulado, porque se você faltar, não vou ter o que fazer. Aconteceu alguns casos até de alguns alunos que faltaram, e foi por um motivo justo, justificado, que pode acontecer. Infelizmente, é falta de sorte. Mas eu falei, ó, eu não tenho mais como eu aplicar sozinho para você, porque é como se o processo fica estranho, né, Erivelton? Eu pegar e aplicar só para um aluno sozinho depois,
Então, aí eu tô abrindo brecha para todo mundo depois que faltar. Exato. Aí depois faltou 5 alunos. Ó, você vai ter que aplicar separado. Então, infelizmente, uma das regras, que a gente vai ver depois, era você tem que estar presente no dia da prova. Não tem O como dia da aplicar. prova é o dia da prova, não vai ter chance, segunda chance, não vai poder refazer, mesmo com justificativa. Vejam, nós já vamos entrar aqui nas regras, né, Renato? Como é importante deixar claro no início o regramento. Qualquer regra, fácil ou difícil, se todo mundo sabe, ela é assimilada, né? Então, e aí tá tudo bem, né? Ele não pode pegar de surpresa, fazer pegadinha para os alunos na metade do processo, né? É muito importante isso. Aí alguns alunos até questionaram, mas professor, eu vou me prejudicar nas minhas notas por uma falta justificada. Eu falei, não, você não vai se prejudicar nas suas notas. Esses simulados, eles não estão diretamente ligados à questão de notas. As notas trimestrais, os professores vão avaliar vocês. Então, o professor pode te dar outra oportunidade se você perder alguma coisa, porque é outra relação aí, né? O professor sabe que você é um bom aluno e teve uma falta justificada, é claro que ele vai te dar outra oportunidade de ser avaliado. Mas aqui a gente está falando de uma gamificação que é a parte. Então, ela tem as suas regras específicas, né? Muito legal isso, né? Ó, o simulado faz parte da avaliação. Claro que para a gamificação do ranking, você tem as regras determinadas, mas óbvio, se você tem uma falta justificada, o professor vai fazer um outro tipo de avaliação para complementar, só que não conta para a gamificação, porque a gamificação é uma regra mais fechada naquele movimento, nos 4 espaços de ajuste que cada aluno vai ter, cara, sensacional isso. E, ó, professor, se você está pensando, mas daí o aluno vai faltar. Tudo bem se o aluno faltar, sempre vai faltar alguém numa prova. Isso. Agora, uma coisa é a gamificação e outra coisa é a nota dele para o processo de avaliação. Então, se ele tem falta justificada, ele vai refazer a matéria dele, o processo avaliativo. Mas ele perde uma chance na gamificação. E tá tudo bem, ninguém vai entrar na justiça por causa disso. São 2 movimentos concomitantes e que não prejudicam em nada, né, o fluxo de notas, avaliações que o aluno tem que ter. Renato, vamos já para as regras, então. Temos a meta, chegar no pódio. Dinâmica, achei sensacional, são 2, e isso é normal em jogos, tá, gente? Às vezes a gente tem 2, 3, 4 dinâmicas no jogo, né? Diferentes, né? Por exemplo, o exemplo do Free Fire que você deu, né, Renato? Uma dinâmica é vencer o adversário e derrotar outro squad. A outra dinâmica é ter um squad, montar um squad, porque você também não luta em squad sem estar no squad, né? Então tem várias dinâmicas diferentes. Terceira, mecânica da gamificação, ou seja, as regras pré-definidas. Vejam, não são só as regras, são as regras pré-definidas. Quer dizer, você sempre compartilha com todo mundo primeiro, para que todo mundo parta do mesmo lugar, né? E com a mesma clareza e capacidade e possibilidade de participação. Quais eram as regras principais para estar no ranking do simulado? As regras muito simples, Ivane, bem básico, né? Assim, todos os alunos tinham direito a fazer, todo aluno matriculado na turma, ele tem direito a fazer a prova, né? Não existe restrição para se é uma melhor ou pior, ou bagunça ou não bagunça. Todos os estudantes da turma, eles concorriam, faziam, né? Então, não existia restrição. Foi aluno matriculado, tinha direito de fazer. Qual era a regra, né? Que como eu falei para você, se você faltou, você perde, né? Não tem como, não tem outra forma de recuperar essa prova que você faltou. E a situação deixa eu lembrar aqui as regras. Uma coisa importante, né, Renato? Vocês trabalham com 2 disciplinas, né? Eles tinham que fazer das 2, não era só, eu vou fazer vou só pro ranking de português. Não tinha essa, não, né? Não. Essa é uma das regras que eu estava tentando lembrar aqui. Perfeito. A prova era de português e matemática. Era uma quantidade específica de questões de português e outra de matemática igual. Sempre a gente colocou igual. O que acontece? Eu até falava isso para eles. Interessante. Eu falava, gente, não adianta vocês serem muito bons em português e muito ruins em matemática. Porque na hora do ranking, eu vou somar as 2 notas. E aí, se você tiver acertado todas as perguntas de português e errado todas as de matemática, você vai ter 50% da nota. Se algum aluno conseguiu ter um equilíbrio e ir bem, né? Não perfeito, mas ir bem nas 2, ele vai se sair melhor. Porque existe no Brasil ainda essa dificuldade com a matemática, ainda é um tabu. Geralmente, existe uma tendência melhor, na maioria das turmas, há exceções. Mas, na maioria, o pessoal se identifica melhor com a questão da língua portuguesa e tem a dificuldade de matemática. Eu falei, gente, se vocês não estudarem para matemática também,
vai ser ruim. E digo mais, o aluno que se esforçar em matemática vai ser esse que vai conseguir ganhar os prêmios. Porque português eles estão muito igual. A maioria as dificuldades maiores, naturais, né? É da matemática. No geral, nós temos a maioria das pessoas tem um pouco mais essa dificuldade de aprender matemática. Olha, ó, o segredo é quem se esforçar mais em matemática aí é que vai conseguir bem. Português eles estão quase igual aí, tá quase todo mundo dentro da mesma média. Então, e isso é interessante, tá, Renato? Eu quero resgatar uma coisa aqui que eu acho muito importante que vocês fizeram. Primeiro, a gente não enviesa a avaliação ou um ranking, né, em uma habilidade apenas, né? Quem é bom em português, então, cara, o aluno tipo que não... Porque, assim, começa já... Quinto ano nem tanto, mas no nono ano, a gente já começa a perceber se o aluno é mais de letras ou de números, vou dizer assim, tá? Genericamente e grosseiramente elaborando aqui, né? Então, claro, alguém que escreve melhor, que lê melhor, tende a ir muito bem num simulado, num ranking de português. Mas a vida nossa não é só ler e escrever, gente. Né? A gente tem que entender minimamente dos números. E de quinto a nono ano, nós temos as noções básicas de matemática para a vida. Calcular se a gente está ganhando certo salário, calcular o percentual de imposto que a gente pagar das coisas, fracionar coisas, né? É metade para mim, metade para o outro, um terço vai para cá, um quarto vai para lá. A vida está cheia da matemática, como ela está cheia de português também. A gente está lendo o tempo inteiro, a gente está tendo que escrever o tempo inteiro, né? Então, eu acho que aqui tem uma síntese muito interessante para a vida, Renato. Não só para a escola, não só para o ensinamento básico que a gente tem que ter, mas é você dar uma elevada no nível de duas matérias, duas disciplinas que nos acompanham pela vida inteira, que é o português básico, que é a matemática básica. Ou fundamental, em vez de básica, eu poderia usar aqui, né? Fundamental do português tem que ter, o fundamental da matemática. Senão você não consegue viver no mundo. O mundo de hoje é cada vez mais complexo, né? Nos celulares, nas telas de computador, né? No trabalho, cada vez é mais exigido que a gente faça sínteses escritas, que a gente faça contas básicas, tenha noções de matemática. Eu acho que aqui tem uma sacada muito interessante. E ao somar as duas, você estimula essa síntese, né, Renato? Você estimula que a criança evolua um pouco mais naquilo que ela sabe bem, para ela ser top nisso, porque vai chegar uma hora que ela vai se direcionar para isso na vida, né? Então, ela vai ser professora de letras, ela não vai fazer muita conta na vida, eu sei. Mas contas básicas e fundamentais ela vai estar fazendo o tempo inteiro. Ela vai ver, aumentou o salário mínimo em 10%. Se ela não tem o fundamental da matemática, ela vai ter que pedir para alguém fazer essa conta para ela. Né? Então, o imposto de renda esse ano vai ser de 25%. Ela tem que saber. Né? Aqui na escola, gente, me desculpe, esse ano eu vou ter que demitir 1/10 dos professores. Gente, sabe? O tanque do combustível está marcando 1/4. Quanto de gasolina tem lá dentro? Noções, a matemática está no dia a dia na nossa vida. E eu achei genial essa mecânica que vocês construíram, Renato. Ela leva 4 regras básicas aqui que eu anotei, ó. Todos podem fazer, faltou, não refaz, português e matemática, e soma as 2 notas. E aí você tem o resultado disso. É genial, cara. É genial. Se você não é professor de português e matemática, fique já pensando o que você poderia, né, administrar aqui de regras para você usar um simulado. Mas nós já vamos falar disso mais para frente. Renato, mais um passinho para nós elaborar livremente. Quais eram os elementos? O que precisava para fazer essa gamificação? Precisava um programador, um transformador gigante lá, porque existia um provedor que consumia muita energia elétrica, internet 40G, né? Fibra ótica, uma sala com ar-condicionado, 5 professor-tutor, né? Uma estrutura de Estado ali, o exército na rua para ninguém entrar ou sair. Como é que funcionava a estrutura dessa gamificação que vocês fizeram? Cara, você está bem criativo, hein, nessas ideias. Na verdade, não precisa de nada disso, é muito simples, né? Essa gamificação é simples demais. E aí, só fazendo um adendo da sua última fala, é mais ou menos isso. Eu falava que eles tinham que ter equilíbrio. Não adiantava ser muito bom em um e muito ruim em outro. Quem ia ganhar essa gamificação era quem conseguisse equilibrar. Você pode não ser o melhor de todos naquilo, mas se você conseguir um bom resultado nas duas, você está dentro. Que é o que acontece nos concursos públicos, é o que acontece nos vestibulares,
Não adianta. Então, é como você falou, você leva isso para a vida. Não adianta É uma reprodução da vida, a gamificação, né, Renato? É uma reprodução da vida. Hoje, grande parte das provas de concursos públicos de vestibulares, elas têm o ponto de corte. Ou seja, se você não fizer o mínimo em cada matéria daquela, você não passa. E aí o que acontece? A maioria das pessoas tem muitas habilidades em uma área, fecha as questões daquela área, acerta todas, e tem área que ela não consegue acertar uma questão para não levar o ponto de corte. Ela erra todas e leva o ponto de corte. Então, eu falo para eles, ó, esse equilíbrio é para a vida. Isso. Eu converso muito com o adjunto lá da escola. Ó, o segredo da vida é o equilíbrio em tudo. Então, a gente tem que saber equilibrar. E aí, os elementos, assim, a produção mesmo foi simples. Eu elaborava os simulados, né? Baseados naqueles conteúdos e habilidades que foram trabalhados naquele período, que a gente teve muitos conteúdos, muitos descritores, muitas habilidades nesse curto período de 4 simulados. Então, eu analisava junto aos professores o que tinha dado certo trabalhar naquele período e pegava isso e montava o simulado, né? E aí aplicava, marcava o dia com eles, avisava com antecedência para que eles não faltassem e aplicava o simulado, tá? Se você conseguir localizar, Ivan, no primeiro simulado... Bora. Eu ia te perguntar se é esse que a gente começa a ver primeiro ou outro. O primeiro, deixa eu trocar aqui. E aí aplicamos, né? A correção foi feita por mim, com os gabaritos e tal, eu peguei e já criei o ranking, né? Peguei o resultado do primeiro simulado e criei o ranking. Então, o principal elemento que a gente tem é o ranking, cara. É ele que faz a mágica, né? É ele que gera o engajamento dos alunos. Então, quando saiu o resultado do primeiro, aí eu já pedi também agradecer a minha amiga Iane, que é a nossa também companheira na gestão e que trabalha com as artes, que é fantástico. Eu, sinceramente, não conheço ninguém do meu círculo social que seja tão bom na parte de visual como ela. E aí eu passei só os dados para ela, ó, esses são os dados, e ela formulou o ranking, colocou um controle de videogame, até ela não falou, esse controle de videogame aqui, professor, eu falei, porque é uma gamificação, é um elemento que remete a uma gamificação. E aí imprimi esse ranking, tá? Coloquei nos grupos deles do WhatsApp, só que antes de colocar nos grupos, eu imprimi o ranking e fui para a sala dar o resultado pessoalmente. Que massa. Então, eu levei impresso e aí criei aquela expectativa, né? Pessoal, eu tô aqui com o resultado do primeiro simulado na mão. E aí, quem será que ficou em primeiro? Aí eu começo do terceiro, né? Outra coisa muito interessante, Ivan, que a gente trouxe para esse. Eu não criei critério de desempate. Essa era uma das regras, tá? Empatou, não vai ter critério de desempate. Por quê? Eu achei muito injusto você empatar na pontuação e eu procurar o professor para desempatar por uma coisa mínima. Por um às vezes um aluno que conversa um pouco mais. Porque você vai para onde? Você vai para comportamento, quando você vai desempatar alguma coisa do aluno. Geralmente é isso, né? Ou você poderia olhar a nota das outras matérias. Mas eu pensei, poxa, o aluno empatar e ele ser eliminado por um critério de desempate, eu acho muito frio. Eu falei com a gestora, ó, se empatar, a gente vai premiar todo mundo. Se ficar 5 pessoas no terceiro lugar, vai ser... E isso você levava, fazia esse suspense, né? Isso. E aí você deixava fixo na sala, para eles visualizarem durante os dias. Aí eu levei o ranking, e aí eu falava, ó, pessoal, em terceiro lugar, com 16 pontos, somando os 2 simulados, ficou Edonias Pereira, aí vem aqui, Edonias, aí eu chamava na frente, aplausos, aí fazia aquela coisa, entendeu? Ezequias, esses 2 eram irmãos, foi bem engraçado, Ezequias e Edonias eram irmãos, estavam na mesma sala, e eu falei, aí, os irmãos, vamos lá, irmãos, eles estão empatados, vamos ver quem vai se destacar. E aí chamava todos os terceiros lugares, aplaudia, depois chamava o segundo, que foi só uma aluna nesse caso aí, e chamava as primeiras. Veja que nesse primeiro simulado empatou 2 alunas no primeiro lugar. E aí eu falava, pessoal, tá aqui, eu vou colar o ranking, mas lembre-se, só esse simulado não significa nada, porque o prêmio vai ser a soma dos 4. Então, você que estudou, você que está aí com 16 pontos em terceiro lugar, você está apenas a 4 pontos do primeiro lugar, 4 questões para você chegar. Então, vamos estudar. E aí colava o ranking na parede, e aí eles ficavam assim, caladinhos. Quando eu saía da sala, que eu olhava para trás, eles estavam tudo em cima do ranking, olhando. Eita, não sei o que, apontando, né? Eu tô aqui. Não sei o que, eu tô na sua frente, não sei o que lá. Então, eles não faziam isso na minha frente, mas quando eu saía, eles já iam olhar o ranking, né? E aí, cara, esse ranking na sala, ele mexia com sentimentos, né? Chegava um professor novo na sala, o aluno, professor, ó, tá vendo ali aquele ranking? Aquele nome ali é o meu, ó. A professora e só, eles só falam nisso, a professora me dizia, eles só falam nisso na sala. Eles só falam nisso o tempo todo.
E aí quando você juntava os dois, você levava a pontuação e mexia todo. Já os alunos do primeiro quase nem estão aqui. Isso. Esse é o primeiro e o segundo, só que esse é do nono B. Aquele era do nono A que você... Deixa eu pegar o nono A aqui para nós fazer uma comparação de como é que foi o movimento, primeiro e segundo. Né? Tá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acerto. Tem vários anos aqui. Eu acho que é esse daqui. Você acha nono A, primeiro e segundo simulado. Primeiro e segundo ranking. Primeiro e segundo simulado. Aí você localiza. Só um pouquinho, tá abrindo. Interessante como vira um era dentro da escola que consegue fazer uma provocação dos alunos falarem sobre coisas da aprendizagem, né, Renato? Sim. Porque antes você tem eles conversando de outras coisas, e aqui você conseguiu fazer eles falarem, virar pauta dos alunos, o processo avaliativo. Isso é fantástico, fantástico. E aí, Vânio, eu tive alunos que, olha que interessante, depois do resultado do primeiro simulado, eu tive alguns alunos que foi feita a busca ativa, já estavam quase desistindo da escola, aí a busca ativa escolar, na pandemia, ela se tornou uma coisa muito importante, ir atrás mesmo, né? Pegar o endereço, saber porque não está estudando, a gente conseguiu resgatar alguns alunos que não fizeram o primeiro simulado, que não estavam frequentando. E aí, olha que história, cara. Quando o cara chegou na sala, tava esse burburinho sobre o simulado, já tinha acontecido o primeiro simulado. E aí houve lá a conversa e tal, e ele olhando, observando os rankings e tal, o cara tava quase desistindo da escola, assim, voltou de forma aleatória. Aí, um colega dele tinha ficado bem classificado. Aí ele olhou assim pro colega e disse, se eu tivesse feito esse simulado aí, eu tinha ficado na sua frente. Aí os moleques, começaram a rir, você nem vem pra escola, dizer como é que você fica. Ele, peraí, vai ter outro, não vai? Peraí. Aí ele começou a vir todos os dias pra escola, estudar, se esforçar, porque ele queria ficar na frente do colega. E no segundo simulado, esse cara ficou em primeiro lugar. O cara ficou em primeiro lugar. Na hora que eu levei o segundo simulado para o resultado só isolado do segundo, por isso que eu falei para você que o resultado individual do simulado ele precisava ser divulgado. Porque se eu levar só do primeiro e segundo, ele não fez o primeiro, então ele não ia aparecer no resultado. E eu precisava mostrar para os alunos esse impacto. O cara acabou de retornar, ele quase desistiu da escola, mas ele estudou, aí ele se esforçou, ele sabe, ele é inteligente. E todos vocês são capazes. Aí eu trouxe. Quando eu falei o resultado, que chamei o nome dele em primeiro lugar, todo mundo olhou assim, não acredito. Aquele cara ficou em primeiro lugar no simulado, entendeu? Então, daí para o final do ano, ele não faltou mais. Ele concluiu a escola, ele conseguiu finalizar o ano, conseguiu ser aprovado, e ele acompanhou todo o processo do simulado. Por pouco, não beliscou o pódio geral, porque ele perdeu o primeiro simulado. Eu conversei com ele depois. Se você tivesse já frequentando desde o primeiro, você tinha ido para o pódio geral. Tinha grande chance de ficar em primeiro lugar geral da escola. Então, era uma pessoa que praticamente já quase não estava frequentando mais. Ele chegou na escola, ele viu algo que segurasse ele, que fizesse ele ficar na escola, entendeu? E isso motivou ele a ficar. Cara, foi uma das histórias mais sensacionais que eu vou levar como experiência de vida para mim, foi esse relato desse aluno. Isso é bárbaro porque às vezes a gente duvida daquilo mesmo que a gente faz com muita intenção, né? Mas a gente está muito torcendo para dar certo, achando que a gente não tem o controle das coisas, né? No pedagógico, certas horas se você organiza bem a estrutura, a metodologia, as ferramentas, eu vou exagerar na frase, né, Renato? Você assume o controle do processo educativo. No sentido positivo do controle, quer dizer, de que você consegue fazer as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, aprenderem mais se você tem um processo metodológico bem organizado, né, cara? Eu não tenho dúvida disso, de que isso é possível, cara. Eu não tenho dúvida. Muito show, muito show. Esse depoimento desse aluno, para mim, ele valeu a pena. Se todas as outras coisas tivessem dado errado, eu ia ficar feliz por causa desse aluno, cara. Quando terminou, ele ficou feliz. No final do ano mesmo, ele agradeceu a gente, tal, da escola, pelo retorno. E assim... Deixa eu ver se apareceu o ranking certo agora, Renato. Vai aparecer aqui na tela. Tá pesquisando aí, porque tem vários, né? Aí está... mas eu acho que agora eu achei. Deixa eu só ver por que não tá aparecendo. Me deu uma pane aqui no meu sistema. Tá carregando, né? Acho que deve ser a internet. Não tá mostrando. Não sei por quê. Eu acho que é uma falha aqui, tá tudo bem. Renato, para nós arrematando nossa prosa, eu quero fazer o seguinte agora. Quais ideias gerais nós podíamos tirar disso daqui para a gente poder dizer assim, professores, olha só, com uma folha de papel,
Você usou a impressora, mas podia ser na mão se quisesse, né? Num canetão aí você poderia botar esse ranking, fazer um simulado, né? E levar isso para uma lógica de avaliação de longo prazo, né? Numa gamificação de longo prazo. Como é que você vê esse potencial hoje, depois de ter vivido isso, né? Isso você começou a ver mais aqui dentro da comunidade. Você tem hoje várias noções de gamificação, porque você passou por um processo de formação onde a gente tem partilhado muita coisa. Você foi reconhecido no teu estado por ser um professor que gamifica. Por quê? Porque você tem se dedicado, estudado, praticado, experimentado. Mas eu acho que aqui tem um elemento novo também, que você se articulou na tua escola para isso acontecer. Quer dizer, você não está um solitário, né, da gamificação, né? Você hoje conseguiu convencer pessoas e que isso é bacana, convencer outros educadores. Como é que você generalizaria essa experiência positiva? Como é que você vê hoje que poderia ser usado um ranking de simulados ou de avaliações dentro das escolas hoje? Você acha que isso é mais para o nível para gurizada mais pequena? Poderia abrir mais? Como é que você enxerga isso? Ivânio, vamos dizer que eu já sou o macho teludo e só falta a placa, né? Vamos dizer assim. Tá quase lá, ó. Tá quase lá. Vamos lá, vamos chegar nessa placa preta. Ô, Ivânio, pode ser aplicado em qualquer esfera, educação infantil, educação, qualquer uma, tá? Isso é uma gamificação muito aberta, por quê? Porque você vai avaliar o desempenho dos alunos que se destacam. Se a gente tirar esse elemento simulado e deixar o elemento só ranking, você pode ranqueá-los de qualquer tipo de análise que você fizer, entendeu? A educação infantil tem como fazer isso? Tem. Você pode criar os critérios para as criancinhas. Ó, gente, nós vamos fazer o aluno que mais se comportar, que mais participar das aulas, que fazer as tarefinhas da forma correta. Ele, no final do ano, ele vai ganhar estrelinha, como você falou, estrelinha do melhor aluno, do aluno de destaque, do aluno não sei o quê. É um ranking também, não deixa de ser um ranking. E você tá, Ivan, eu converso sempre com o pessoal, valorizando os alunos que se esforçam e se interessam. A gente vive na educação no Brasil hoje que só é destaque aquele que é problema. Isso você vê muito nos conselhos de classe das escolas, entendeu? Por exemplo, quando você vai repassar nome por nome, quando você vai fazer a análise dos estudantes, os que são bons, eles, ok, é só colocar um ok. Deixa pro lado e vai-se embora. Okay, beleza. Aí aqueles que são ruins, aí debate. Ah, esse é ruim demais. Esse não sei o quê. Esse, meu Deus, não dá para passar esse aluno. Não sei o que lá. Mas, poxa, esse que é muito bom, o que a gente está fazendo para estimular ele mais, para reconhecer esse esforço que ele está fazendo, para dizer, não, você é bom, parabéns, você merece isso que você está fazendo, você vai ser reconhecido por isso, porque isso vai dar uma autonomia diferente para o aluno. Ele vai enxergar que vale a pena estudar, que vale a pena se esforçar, né, Ivane? Às vezes chega o ponto de bons alunos, e eu que acompanho desde o fundamental do 6º ano até o 3º ano, eu acompanho isso. Às vezes acontece de bons alunos, nesse processo, ele se perder, porque ele vê que aquele esforço que ele está fazendo, ninguém percebe, né? Aí entra naquela posição da discussão de novo. Não que alguém tenha que reconhecer para ele ser bom, é importante que ele seja bom. Mas, poxa, quem não gosta de falar, pega aqui, você está de parabéns, você é exemplo positivo para os outros estudantes, entendeu? Até para ele seguir uma carreira acadêmica, para ele estudar mais, porque ele vai, né? Nós temos aí a Olimpíada de Matemática, vejam, é a nível nacional, da menção honrosa, da medalha de prata, da medalha de ouro, da bolsa de estudos, para reconhecer os talentos que nós temos no Brasil, para reconhecer os jovens talentos, os que se esforçam, os melhores. Então, aquele aluno problema precisa de uma atenção especial? Sim, a gente precisa pensar. Mas esse aluno bom, ele precisa de atenção especial também. Ele precisa ser evidenciado e colocado, ó, gente, esse aluno é exemplo. Vamos seguir o exemplo dele, vamos dar um certificado de melhor aluno, vamos dar uma estrelinha, vamos dar uma medalha. E aí, chegando na premiação, né, depois dos... Eu só consegui fazer 3 simulados, Ivane, o planejamento completo não deu certo, porque foi muito corrido no final de ano, e precisava o professor receber o simulado de volta, corrigir com os alunos, para ver o que foi ruim e bom, e aí, às vezes, não dava tempo dentro do planejamento, que o tempo era curto. A gente estava com um híbrido, era uma semana, uma turma na sala, outra não, e, enfim, várias coisas, que aí é o que acontece no dia a dia da escola, quem trabalha na escola sabe, que nem sempre o que você planeja no papel dá certo. Aí nós só conseguimos fazer 3, nós não conseguimos fechar 4. Ao final do 3º, nós somamos os 3 simulados, fizemos um evento na quadra, último dia de aula, todos os alunos da escola na quadra, fechamento do ano letivo, e aí nós fizemos a premiação, chamamos, né, à frente aqueles alunos que ficaram premiados, fizemos um kit bem interessante. 3º e 2º lugar nós demos o material escolar e um caixinho de chocolate.
E o primeiro lugar, além do material escolar e a caixinha de chocolate, a gente colocou vários jogos. Colocou o xadrez, o jogo de dama, um baralho normal, um dominó, porque aí a gente estimula também a criatividade do jogo analógico e não só tá no digital. E aí tá relacionado ao jogo, né? Ele participou de uma gamificação, ele ganhou, então ele foi premiado com jogos para ele levar para casa, um cubo mágico, né? Aquela do cubo mágico a gente colocou também. E aí finalizamos com chave de ouro, fizemos a medalha, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, medalhas de ouro, de prata e de bronze, junto com esse kit, e fechamos com chave de ouro, né? Esse aluno vai levar essa lembrança para o resto da vida e leva, né? E aí no final esses alunos que eu falei para você que estava fora de faixa, que estava querendo desistir da escola, chegaram e disse, poxa, falar o quê? Eu estou saindo daqui com outra perspectiva, porque o nono ano eles saem da escola, né? Eles têm que ir para a escola de internet agora. Muitos não queriam nem sair, queriam continuar estudando com a gente lá. Que show isso, né, cara? Eu fico, assim, profundamente inspirado. Eu acho que uma palavra central aqui dessa gamificação, que ela é intangível, de certa maneira, é a inspiração, né, Renato? Quando você diz assim, olha, quando eu estou realçando o bom aluno, sem desprestigiar os outros, porque eu estou botando, inclusive, às vezes, no ranking de 3 lugares, você fez uma lista de 8 alunos, 8 alunas. Então, veja, você inspira os outros, porque os outros, como você bem disse, ele não fez 20, 17 ou 16, ele fez 15, ele fez 14. Ele sabe que ele está por um triz de ser reconhecido. Isso motiva muito, inspira. Essa é uma das coisas fundamentais. Outra coisa que você disse que eu acho que tem uma potência aqui para a gente pensar, e professoras, pensem nisso. Tem essa coisa de uma avaliação ativa. O aluno tem um bom motivo extrínseco, mas também intrínseco. Porque o reconhecimento é um motivo intrínseco. Ser reconhecido, ser a inspiração para o seu colega, isso move muitos alunos, né? E você coloca ele numa posição ativa no teu processo avaliativo. Ele está envolvido, não só para sentar a bunda na cadeira e responder ao questionário. Ele está envolvido antes, como você disse, né? Eles estavam conversando nos intervalos. Você passava por eles no corredor, eles estavam falando de como é que iam tirar uma nota melhor em português para ir subir para o ranking, como é que iam tirar, quando que eles iam estudar para ter uma nota melhor na matemática. Quer dizer, você fazer eles imergir numa vontade deles mesmos de serem melhores. Então, isso é uma coisa muito importante. E eu acho aqui, como uma dica para vocês, Renato, eu não sei nem como vocês fizeram, se foi no papel ou não, mas eu acho que tem uma possibilidade, se houver estrutura para isso, de utilizar ferramentas gratuitas, por exemplo, o Google Forms, que é grátis, para você já gravar quais são as respostas e acelerar o processo de avaliação, inclusive, né? Porque isso dá agilidade e a nota pode ser, inclusive, mostrada para o aluno imediatamente no final da avaliação no Forms, né? Então, é uma forma de adaptação, né? É, isso mesmo. E aí você manda o link, o cara pode entrar uma vez só, você trava isso dentro do Form, e você dá uma celeridade. Por exemplo, se um professor diz, mas eu tenho muitas turmas, como é que eu vou corrigir? Não, você não precisa corrigir. Você precisa dizer qual que é a resposta certa, mandar o link do Forms e o resto o Google faz de graça para você. De graça, né? Para você. Quer dizer, então não se apavore, mas eu gostaria, só que a minha direção quer que eu faça de 5º a 9º ano. Não vai dar muito trabalho. Não, gente. Você tem que buscar ferramentas que te dão o suporte tecnológico, vamos dizer assim, e claro que você vai ter que ajustar, vai ter que ver, talvez dar um tempo para os alunos poderem usar o celular do pai em casa, deixa ele responder à noite, você dá 24 horas para responder, você trava lá nessas ferramentas que cada pessoa só possa responder uma vez, né? E você pode botar um timer em alguns lugares, em alguns formas que você diz, olha, depois que você entrou, você tem, tipo, 40 minutos para responder, 50 minutos para responder. Então, você pode criar, ou faz via ferramenta online, computador ou celular, em sala de aula ou na escola. Eles podem, inclusive, compartilhar, né? Quem tem celular pode compartilhar com o colega. Gente, tem várias maneiras. Não busquem problemas para soluções. Busquem soluções para os problemas, que a vida da gente vai ficar muito mais fácil, muito mais poderosa. E eu acho, concordando contigo, Renato, para arrematar aqui e nós nos despedirmos, o seguinte: um ranking desse, feito assim com capricho, não tem limites. É que nem você disse, é da pré-escola até o pós-doutorado. Isso aqui pode ser usado em pós-graduação lato sensu, pode ser usado em pós-graduação estrito sensu, quer dizer, mestrado, doutorado. Você pode usar no ensino médio, ensino fundamental,
Isso tem uma potência de mover a turma, sintonizar ela nos momentos fora da sala de aula muito poderosa, muito poderosa. Eu vou só dar parabéns para vocês aí da escola, para a tua Diri, né, pro adjunto, para você enquanto coordenador pedagógico, Renato, para as professoras de português e de matemática que toparam fazer isso. Nossos professores, né, meus parceiros que nos ajudaram, professor Rayala, de português, professor Marcos, de matemática, que estiveram juntos desse processo inteiro, né, nas aulas, fazendo aulões para pegar esses conteúdos e passar, porque eles precisavam aprender o conteúdo para fazer o simulado. Aí entra o professor repassando tudo. Então, é uma parceria. É uma oportunidade de fazer revisão, né, Renato? Que você já disse várias vezes, né? É uma oportunidade para o professor fazer uma revisão. E com as notas, só para lembrar, e com as avaliações, o professor também observa quais são os conteúdos que ele precisa rebuscar, né? Porque a resposta errada é um sinal para o professor de que ele também pode melhorar uma aula. Então, se muita gente erra, por exemplo, né, em português, verbo transitivo direto lá no simulado, o professor tem um sinal aqui, opa, verbo transitivo direto não está bem dominado, eu posso dar uma nova aula de verbo transitivo direto. Se muito erro em frações ou percentagens numa prova de matemática, dá um sinal para o professor refazer ou revisar as aulas de frações e porcentagem. Então, tem uma potência para os dois lados, né, para os dois times. Tem para os alunos e tem também para os professores, né, Renato? Sim, meu amigo. Assim, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu quero continuar tendo essas ideias e variar. Não, esse ano já está certo, continuar. Assim, o que é bom não se tira, né? Esse ano a gente vai fazer de novo e aí talvez trazer outros elementos de outras gamificações que eu possa fazer enquanto coordenação pedagógica, propor aos professores. Eles precisam comprar a ideia, né? Porque não sou eu que aplico. Geralmente são eles. A posição da gestão é diferente, ela propõe, ela ajuda, mas quem aplica é o professor, né? Mas, enfim, cara, eu acho que vale super a pena. E você que está nos assistindo. O Renato saiu daqui, ele me mandou uma mensagem, acho que terminou a bateria do celular. Mas era isso, nós estávamos só nos despedindo aqui. Gente, vejam que potência de um elemento super simples, né? Quer dizer, usem o ranking de simulado, ranking de avaliações, ranking de vários de momentos dentro da sala de aula, de trabalhos, de entregas de vocês. Vocês vão ver o quanto é poderoso e quanto move. E faça como o Renato fez, faça com gentileza, faça com tranquilidade, sem precisar focar na competição. Foca no resultado, foca na inspiração que esse resultado traz, foca no movimento que o ranking gera, né? E faça da competição um elemento motivador e não elemento só competitivo. Então, boa sorte para você, se inspire nesse exemplo que o Renato trouxe para a gente e a gente se encontra na próxima live aqui da Comunidade Game do Cara. Um grande abraço, bora gamificar!